O entrevistado de hoje é uma pessoa inquieta. Está sempre na busca de descobertas, conquistas que possam desafiá-lo. É dinâmico, arrojado, tem dado prova disso a cada empreendimento que emerge, exatamente pelo seu posicionamento de atitude em relação ao trabalho. Eu até me arrisco a dizer que ele comunga com o pensamento de Steve Jobs, que diz: se estás a trabalhar em algo excitante e do qual tu gostas mesmo muito, não precisa ser pressionado para ter mais resultados. A tua própria visão puxa-te para frente. E assim que eu vejo o entrevistado de hoje, o empresário Nelson Lira, que vamos conversar agora. Um prazer muito grande ter você aqui, Nelson Lira, grande empresário, e a gente já queria ter tido essa entrevista há algum tempo e agora chegou a oportunidade. Primeiramente sou eu que agradeço a você, Miriam Ribeiro, ao seu programa Em Foco, ao nosso amigo e presidente da casa, Alex Filho. Para mim vai ser uma honra muito grande e uma felicidade enorme estar batendo esse papo com você aqui nesse seu programa de tanta audiência. Muito obrigada. Na verdade, é um programa que ele tem uma linha muito intimista, é um bate-papo, é uma conversa que nós vamos ter aqui sobre diversos assuntos. Nelson, existe uma máxima que diz que o Brasil é um país do futuro. Entretanto, muito se passou e não atingimos patamares de crescimento como gostaríamos, após muitas reviravoltas políticas. Você acredita que finalmente o Brasil é um país de agora? Somos a bola da vez? Infelizmente não. Infelizmente temos ainda muitos problemas a enfrentar. Temos um país realmente com uma riqueza enorme. Não é à toa, como você bem colocou, que há muito tempo se diz que o país é um país de futuro, mas futuro esse que infelizmente ainda não chegou. Claro que o povo brasileiro, com a sua garra, com a sua bondade, a gente espera que realmente um dia o nosso Brasil chegue a ser realmente a bola do futuro e que esse futuro ocorra não apenas para poucos, mas que esse futuro ocorra para todos, que seja um país democrático, que seja um país que ofereça oportunidades principalmente aos mais necessitados e que possamos ter um país sem violência, um país que possamos ter o orgulho, principalmente, de morar e não ver tantas pessoas, tantos brasileiros, saindo da nossa terra e indo morar fora do nosso país. Os cientistas políticos, ao analisarem a política romana, afirmam que os espetáculos da arena eram utilizados como desvio das atenções da população, da realidade social, trazendo para os dias de hoje. Você encara que o futebol tem esse mesmo papel de política de pão e circo ou é um fator de conscientização social? Precisa de mais conscientização social da nossa população, de mais conteúdo, de mais informação? Como você bem colocou, na realidade não só o futebol, como outras coisas são utilizadas para tirar o desvio dos principais problemas. Agora mesmo, nesse momento atual, nós vemos várias figuras da política criando fatos que não são fatos que dizem respeito aos principais problemas do nosso país, principalmente na área da educação, na área da saúde, para que as pessoas possam esquecer esses principais problemas, usando, como você bem colocou, como no passado, o desvio da atenção da população. Mas eu tenho a esperança que nós possamos ter as atenções que o nosso povo, que já está hoje bem mais politizado do que estava no passado, até pelas informações. Que estejam. É verdade, às vezes as pessoas, ou a maioria, cometem erros, mas nós temos visto na história que essas mesmas pessoas que cometem erros, em escolhas erradas, não pelo eleitor,
né? Às vezes o candidato ele é vendido como um produto, né? Enfim, aí termina vendendo aquilo que de fato não é, e quando assume o poder, infelizmente não cumpre as promessas durante a campanha, as promessas pré-eleitorais, e termina ainda por enganar, né, parte da população, e a população termina não fazendo as escolhas ideais. Eu peço licença, inclusive, para te interromper, partindo do seguinte princípio. Os políticos enganam a população ou a população se deixa enganar? Porque é bem diferente. Quando você chega prometendo, e você já vem de diversas políticas desse sistema que a gente chama de democrático, né? Que aí está camuflado, mas nós temos direito de escolhas. A gente escolhe. E o que acontece? A população termina escolhendo de forma, muitas vezes, não digo a população de modo geral, mas algumas pessoas terminam escolhendo de forma aleatória. Por exemplo, nessa última eleição, principalmente a nível presidencial, a grande maioria da população não pôde, por exemplo, conhecer o atual presidente, né? E aí eu prefiro não entrar no mérito, né? Mas não houve debate, né? A gente não conseguiu, na realidade, conhecer com mais profundidade quem era o candidato, o atual presidente, né? Quais eram as suas propostas com mais profundidade de conhecimento, os seus projetos, principalmente para áreas mais importantes do país, que é educação, saúde, né? O combate à violência. Então, essa eleição foi uma eleição atípica, né? Então, eu acredito que com o tempo agora, né, passados já 8 meses, é que nós estamos conhecendo melhor a pessoa do presidente, né? Infelizmente, repito, sem querer entrar no mérito, as promessas, principalmente na área econômica, infelizmente até agora nós não vimos resultado, mas espero, né, como bom brasileiro, torcendo que realmente a coisa possa acontecer, porque quando tem uma crise econômica, as primeiras pessoas a sofrerem são aquelas pessoas realmente mais carentes. Sem querer, como você diz, entrar no mérito da questão, mas o atual presidente, ele nem chegou a fazer promessas econômicas, porque ele sempre assumiu que não entendia nada, absolutamente nada de economia, e que para isso ele tinha Paulo Guedes que iria assumir. Então, nem projetos na área econômica nós tínhamos, né? Nós entramos na eleição sem projetos para o Brasil. Né? Na realidade, Miriam, não só na área econômica, como em nenhuma área, né? Toda vez quando se falava sobre educação, ele disse que ia colocar um excelente ministro da educação, de saúde ia colocar um excelente ministro da saúde, e o que nós estamos vendo, infelizmente, é isso aí. Nelson, é público e notório que o Brasil é um grande exportador de talentos, inclusive na área de esportes. A que se deve tanto sucesso nesse setor? Como você encara os investimentos nas categorias de base do esporte? Falta investimento? Infelizmente, poucos clubes de futebol, aí não só aqui na Paraíba, mas no Brasil no todo, investem muito pouco na categoria de base. Eu entendo que o governo deveria dar uma atenção maior ao futebol de base. Claro que o empresariado, o governo se interessa muito mais com o futebol profissional, porque é esse que dá a mídia, né? Onde tem a paixão do povo brasileiro pelo futebol. E aí a categoria de base fica um pouco esquecida. E aí quando surge um talento desse, ele não teve a preparação, não só como atleta, mas também na sua parte psicológica, né? Para que pudesse preparar, ter uma preparação, principalmente na parte financeira, ter a educação financeira, que normalmente os jogadores, quando aparecem normalmente em comunidades mais carentes, que não teve essa oportunidade. Então, há necessidade de se ter mais investimento nessa categoria de base. A história de diversos ilustres jogadores de futebol são dificuldades econômicas extremas, severas, onde o esporte foi o fator de transformação social, retirando ele da pobreza.
Na sua opinião, o futebol tem essa magia? Como é que ela funciona? Na realidade, além da paixão, né, de todos os esportes que são praticados, onde existe a paixão, o sentimento maior de paixão, chegando em alguns casos até o fanatismo, né, existem aquele fanatismo dos torcedores e, consequentemente, o jogador que se destaca, aquele que tem uma ascensão maior, ele passa a ser a vitrine, passa a ser o astro. Então, isso aí faz com que, né, até os próprios dirigentes também não estão preparados para esse tipo de ascensão do jogador, que deveriam funcionar exatamente dando esse respaldo, né? Mas muito pelo contrário, o próprio dirigente começa a provocar mal a esses próprios jogadores, que começam a endeusar demais, começam logo a aumentar salários de forma astronômica, enfim. Fora da realidade. Fora da realidade. Então, os próprios dirigentes provocam esse mal a esse atleta que está tendo essa ascensão e começa a se transformar como um verdadeiro astro. Eu vou fazer uma pergunta a você, mas você só vai responder após o intervalo, para ficar um suspense para o nosso telespectador. Temos assistido o crescente corte na educação, na saúde, mas principalmente na educação. Acho que a educação tem sido mais penalizada. A minha pergunta é, o esporte tem sofrido os cortes e a falta de incentivos públicos? Como deveria ser conduzido esses investimentos nesse setor? Mas você só vai responder isso após o nosso intervalo. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saiam daí. Estamos de volta com o empresário Nelson Lira, que também é um apaixonado por esporte, principalmente por futebol. E nós perguntamos a ele como deveria ser esses investimentos no esporte e no futebol. E agora ele vai responder para a gente. Infelizmente, como você bem colocou, né, estão ocorrendo muitos cortes, em especial na educação. Estamos vendo a educação sendo sucateada, principalmente as universidades públicas, já algumas, né, já com corte de telefone, inclusive de energia. Então, se na educação está ocorrendo isso, você imagina no futebol. Então, no futebol, o investimento tem sido muito pouco, né? Os poucos que têm ocorrido, infelizmente, tem sido muito mais para o futebol profissional, que eu entendo que não há tanta necessidade, já que recebe patrocínios de iniciativa privada. Eu entendo que o recurso público para o futebol deva ser investido principalmente nas categorias de base, na formação do cidadão, da criança, do adolescente, mas praticamente inexiste esses investimentos, o que é, infelizmente, lamentável. Infelizmente. A gente sabe que existem erros, inclusive gerenciais, nesses clubes, que eu acredito que eles são mais assim, tô rico, tô pobre. Um dia o clube está super bem, quando você menos espera, o clube está super mal, inclusive demitindo alguns, perdendo contratos de alguns grandes jogadores. Como você identifica esses erros gerenciais? Quais são os principais erros gerenciais que você identifica no clube de futebol? Primeiramente, os dirigentes administram os clubes como se fosse uma coisa pública, como se aquilo ali eles fossem responsáveis apenas pelo período de gestão, não fazem a gestão como uma gestão empresarial. A dívida do presidente anterior, eles acham que é do presidente anterior e não da instituição, e os clubes começam naturalmente a criar uma verdadeira bola de neve no seu endividamento. Então, há necessidade de ter a responsabilidade, apesar que recentemente foi criada uma lei que responsabiliza os dirigentes que passam pelo clube, mas como aqui no nosso Brasil, tem leis que pegam e leis que não pegam. Infelizmente, essa do futebol, infelizmente, ainda não está em sua plenitude de efetividade. A revitalização e polarização política no Brasil, consequentemente,
tem sido comparada como torcidas de futebol. Na sua visão, na sua ótica, na política nacional, temos efetivamente torcidas rivais ou só uma canção, só um grito? Qual deveria ser o nosso grito de guerra? Infelizmente existe, né? E principalmente no momento atual. A gente vê que existe um verdadeiro fla-flu hoje na política nacional. E aí é muito perigoso, porque como eu falei ainda há pouco, futebol é emoção, em alguns casos chegando ao extremo do fanatismo. Então o que a gente vê hoje na política é verdadeiro fanatismo. E quando existe o fanatismo, você perde totalmente o senso do raciocínio. Então o fanatismo tira essa coisa boa das pessoas, que é de fazer a autocrítica, de analisar, de ver realmente o que é que aquele seu líder está fazendo de bom e de ruim. E então o fanatismo hoje no Brasil, na política, está muito grande. Eu sei que você é dono de uma rede de postos de combustíveis e no ramo específico de combustíveis, como o setor encara essas ameaças de greves, de paralisação, de caminhoneiros, que inclusive já aconteceu no passado, e há poucos dias eles também ameaçaram novamente. Você acha que é uma demanda justa? Mas você só vai responder isso após o nosso intervalo. Vamos para o terceiro bloco, voltamos daqui a pouquinho com mais Nelson Lira. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Já, já. Estamos de volta com mais o empresário Nelson Lira, que vai responder para a gente se ele acha uma demanda justa quando os caminhoneiros entraram em greve ou ameaçam entrar em greve. A demanda justa, até porque o preço do óleo diesel em especial, que é o principal matéria-prima, o principal custo do caminhoneiro, às vezes ele acerta um frete pegando um produto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para levar, por exemplo, para o Maranhão, para o norte do país, e como o preço do diesel variava quase que diariamente, e essa variação mais para subir do que para descer, às vezes quando ele fazia esse trajeto, ao chegar no seu destino, o preço do combustível, o preço do diesel que ele estava pagando, praticamente foi embora todo o lucro. Então, a prova de que a reivindicação foi justa, que o governo anterior fez alguns ajustes, passou a ter o reajuste apenas trimestralmente, apesar que eu entendo que essa política de reajuste da Petrobras, ela ainda continua errada, penalizando não só ao caminhoneiro, mas penalizando ao consumidor em geral. O empresariado de postos de gasolina, o lucro dele é muito alto? Muito pelo contrário. De toda a cadeia produtiva, aonde temos a menor margem é exatamente na revenda. E nós somos simplesmente repassadores de preço. Quando eu digo que simplesmente somos repassadores de preço, por quê? Porque nós não produzimos o petróleo, não definimos o preço do petróleo, não só na refinaria, como também na distribuição, porque as distribuidoras, nós não podemos fazer a distribuição. A nossa atividade ela é exclusiva na revenda do consumidor. Para você ter uma ideia, Miriam, se quisermos vender, por exemplo, o combustível para uma transportadora, não podemos. Se quisermos vender, por exemplo, para uma empresa de ônibus, que é um consumidor que eles chamam um consumidor maior, nós não podemos. A nossa atividade ela é exclusiva para a venda ao consumidor que se desloca até o posto. Nelson, como o empresariado, você como um dos representantes dele aqui hoje, tem encarado os desafios da economia? Enorme, principalmente nesses últimos 5 anos, né? Com essa problemática toda da política, né? Se fez um impeachment de uma presidente dizendo que o grande problema era que não tinha capacidade
de administrar a economia do país, que a economia do país estava caminhando para um abismo, que com a saída dela a economia o país iria voltar a crescer, que o dólar ia chegar de novo de 1 para 1, o que nós estamos vendo hoje é o dólar já próximo de R$5, já rompeu a casa dos R$4, o desemprego continua cada vez maior, enfim, cortes, como falamos ainda há pouco, né, na educação, enfim, a renda, né, da população caindo, principalmente da classe trabalhadora, né, não só com a perda de emprego, mas quem está retornando ao mercado apenas conseguindo subemprego, alguns ganhando até 50% da sua renda, tendo que fazer toda uma ginástica para se adequar. Enfim, é um momento muito difícil, o país nunca passou por uma crise com tanto tempo como é essa atual. Estamos quase no final do nosso programa, nós vamos agora para uma parte que a gente chama de mais intimista, que é um bate-bola aqui, que a gente vai conversar, apesar de que todo o nosso bate-papo foi de forma bem informal, uma conversa. Me traz uma lembrança da sua infância que você lhe traz assim, uma espécie de prazer quando você lembra, uma lembrança da sua infância, que você fazia que diz, poxa, como era bacana isso, como era legal isso. As minhas peladas, como se diz na gíria do futebol, certo? Nas areias da praia de Cabo Branco, de Tambaú, isso realmente é inesquecível, é inesquecível. Dessa cena. A gente percebe que você tem uma preocupação muito grande com o social, com a inclusão. Nesse aspecto social, o que mais lhe toca ou lhe tocou? Alguma coisa que já aconteceu ou que você gostaria de fazer dentro do social? É claro que a educação é base para qualquer desenvolvimento do cidadão e de um país, né? Eu acredito que o governo deveria investir muito em educação, mas o que me deixa assim, mais triste, que se eu pudesse resolver, era a questão da saúde. Para mim não tem cena mais deprimente do que você ver um hospital, certo, sem as condições mínimas, certo, de atender a população mais carente. Então, essa parte da saúde, que queira ou não, a saúde muito. É vida, né? Você está lidando ali com vida, com o ser humano. Quem é Nelson Lira? Defeitos e virtudes? Difícil, né, de a gente falar de nós mesmos, mas eu digo o seguinte, uma virtude, eu sou muito, muito movido a desafio. Eu gosto, enquanto que para alguns, né, algumas dificuldades a pessoa amolece, desiste. Para mim não, para mim é um incentivo. Eu acho que quanto maior o desafio para mim, mais me motiva, certo, a enfrentá-lo. Inclusive coloquei isso na sua apresentação. E defeito nós temos muitos, né? Eu, por exemplo, acho que eu tenho muito, mas talvez meu defeito maior é ser perfeccionista, né? Isso faz com que eu sofra. Isso faz com que eu sofra muito. Agora, o que lhe irrita, em poucas palavras, em resumo, e o que lhe deixa feliz? Me irrita mais ou menos a mesma coisa, né? É a falta da responsabilidade de uma pessoa em cumprir uma tarefa, e aí eu termino, né, a pessoa não fazendo, eu termino puxando para mim, aí termino sendo uma pessoa desgastando e termino me tornando uma pessoa um pouco mais centralizadora. Então esse tipo de coisa me irrita, uma pessoa que comete falhas, a mesma falha de forma sucessiva, né? Então eu entendo que as pessoas devem cada vez mais procurar melhor, ou seja, fazer hoje melhor do que fez ontem, fazer amanhã melhor do que fez hoje, e quando eu percebo que não existe essa evolução, isso aí me irrita um pouco, mas eu tenho, até pela idade, eu tenho conseguido me controlar e aceitar um pouco mais. Você é muito jovem. O que lhe deixa mais feliz? O que lhe irrita, você já falou que é a falta de compromisso, né? Uhum. Até porque todo dia a gente tem que querer ser melhor, né? É verdade. Eu acho que é uma obrigação nossa
todos os dias a gente querer ser melhor. Mas o que ele deixa feliz, de forma pragmática, isso me deixa feliz. Estar com meus familiares, com minha esposa, com meus filhos. Convívio familiar. Convívio. Vê-los felizes, alegres. Inclusive você se emociona quando você fala. Isso é gratificante, eu acho que já reabastece, né? É verdade. Todos nós, essa coisa da família. Agora a gente quer uma hashtag sua hoje para esse momento. Eu acho que é o que a gente está precisando muito. Hashtag amor, né? Poderia ser hashtag paz. Eu acho que talvez o amor, né? Que é uma coisa que o nosso Pai Celestial prega tanto, né? E que eu acho que está faltando muito esse sentimento do amor entre as pessoas. Nelson, chegamos ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Está aberto para as suas considerações finais. Quero agradecer, foi muito bom, né? Principalmente lhe conheci apenas de nome, né? Mas deu para ver que nós temos algo em comum, afinidades, isso é muito bom. Agradecer também a Alex, a todo o Sistema Master, né? E posso dizer com todo respeito às demais entrevistas que eu já dei, certo? Que essa foi a melhor programa que eu vim participar, onde eu me senti bem à vontade. Bom. Você me deixou antes mesmo do programa, conversamos, você é uma pessoa que nos deixa bem à vontade para conversar. Me senti em casa. Muito obrigado. A proposta é essa, que bom. É exatamente essa, de bater papo, de conversar, onde a pessoa se solta mais, porque a entrevista puramente jornalística, ela vai com um foco, um objetivo de você passar informação, né? Aqui, na verdade, a gente coloca tudo num caldeirão e faz um bate-papo muito legal. Prazer foi meu. Espero tê-lo de volta em outras oportunidades. Muito obrigado. E assim terminamos o nosso Enfoque de hoje. Conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!